Fala, fera! Tô de volta mais uma vez nessa sexta-feira linda, pra cima, com muita positividade, sempre ligado e conectado com Goiás, com o Verdão nosso de coração, rumo à Série A do futebol nacional. Pra cima, Verdão, rumo à Série A, Goiás. Pra cima amanhã do Volta Redonda, Goiás. Vencer ou vencer amanhã, fera. E aí, galera, tô de volta. E antes de mais informações do Goiás, aqui no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina, a passagem bíblica desse vídeo, viu? João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor, João 3,16. Pessoal, então, Verdão, tá? Lá no Rio de Janeiro, desde ontem à noite, na manhã de hoje, lá no gramado anexo ao estádio do Engenhão, no complexo do Engenhão, o Mancini colocou a mão na massa com os atletas e comandou o último treinamento na preparação do Goiás, visando o jogo de amanhã, tá? Nesse momento, a rapaziada deve estar realizando o almoço lá no hotel, né? Tô gravando o vídeo aqui por volta de 11h30 da manhã, então entre 11h30 e meio-dia e meia é o almoço para a rapaziada no Rio, e após o almoço, delegação do Goiás de busão vai lá para Volta Redonda, né, 130 quilômetros a distância do Rio até Volta Redonda, mas, repito o que eu falei ontem, viagem perigosa, complicada, porque é numa serra, né, e aí ali no máximo 20 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora, na serra e por aí vai, mas vai na fé que vamos chegar lá firmes para o jogaço contra o Volta Redonda, né, Verdão? Pra cima, Goiás. Galera, e aí, ó, ontem, rapaz, o Paysandu ainda bem que empatou com o Cuiabá, hein? Perdi o jogo para o Cuiabá e o Paysandu empatou, né, 1-1. Resultado interessante, o Cuiabá não somou 3 pontos, somou apenas 1 ponto, né? E aí no outro jogo de ontem, o Vila Nova empatou com o Criciúma em 1-1. O Vila ganhava do Criciúma. Ê, Vila, podia ter ganhado, né, do Criciúma, né, Vila Nova? Aí o Criciúma empatou o jogo. Enfim, o Criciúma com empate assumiu a liderança da Série B. Claro, o Coritiba e o Goiás ainda não jogaram, né? Mas o Criciúma agora é o líder. Ele tem 50 pontos, a mesma pontuação do Goiás e do Coritiba. Ele ganha do Goiás e do Coritiba no saldo de gols. Saldo de gols, tá? Mas, claro, repito, o Coritiba joga hoje, pela rodada, ele recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, 9h30 da noite, joguinho bom pra gente dar uma secadinha, torcer pelo Botafogo hoje à noite, 9h30, tá? Também hoje temos Atlético e Amazonas, 7h da noite, e CRB recebendo o Avaí às 9h35 da noite. Beleza, galera? E aí o Verdão nosso joga amanhã às 6h30 contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda. Bora trabalhar, trazer mais informações do Goiás, né? Mais informações, a tendência da escalação será a mesma do jogo contra o Atlético, o mesmo time que iniciou o jogo contra o Atlético, ok? Galera, eu manchetei aí na capa aí, essa situação aí, perdão, que chama atenção, né? Chama atenção, a torcida do Goiás, né, liderando, né? Estamos liderando na questão público, mas deixa eu explicar direitinho aí. O que é o esquema? Foi uma matéria que eu vi no Instagram dos Somos Clubistas. Somos Clubistas. E aí eles divulgaram na matéria lá, olha só, a média de público até agora na Série B do Brasileiro. O primeiro colocado é o Remo. O Remo é o primeiro colocado com média de 23.377 torcedores. Em segundo, o Coritiba, 21.738 torcedores. Em terceiro, o Atlético do Paraná, com a média de 17.164 torcedores, tá? O Paysandu é o quarto, com 13.733 torcedores, a média. O Criciúma, lá no Heriberto Rilse, é o quinto, com média de 9.585, e o Goiás aparece na sexta posição, tá? O Goiás tem a sexta média, né, de público nesses jogos da Série B, jogando em casa, com 8.305 torcedores. 8.305 torcedores, né? Os co-irmãos, o Vila Nova é o nono, com 6.470, e o Atlético Goianiense
é o 11º colocado com 4.034 e o adversário de amanhã, Volta Redonda, é o Lanterninha. É o Lanterninha, né? É o pior time com média de público com 1.336 torcedores. 1.336 torcedores. Mas, aí o que chamou minha atenção, também nessa mesma matéria do Instagram, Somos Clubistas, ele trouxe uma outra situação. Uma outra situação. A classificação até agora é por ocupação do estádio. Ocupação do estádio. Por exemplo, o Goiás, o estádio Ali Pinheiro. Não tem como a gente ter uma média superior ao do Remo, 23 mil pessoas, porque a Serrinha comporta 14 mil pessoas. Né? Então não tem como a gente ser, nós esmeraldinos, né? Nós, esmeraldinos, termos uma média de público acima do Remo, do Coritiba, que é o segundo colocado, do próprio Atlético Paranaense, que é o terceiro, do Paysandu, né? Do Paysandu, que é o quarto, né? Tem estádio maior que o do Goiás. O Criciúma é o quinto. Eu tenho quase certeza que o Heriberto Rios, a capacidade dele é maior que o do estádio Ali Pinheiro. E aí, então, na questão ocupação do estádio, que chama atenção esse fator aqui. O Goiás é o primeiro colocado. A nação esmeraldina é a primeira colocada, né? Com a ocupação do estádio, 57,48%. 57,48%. Tá? Em segundo aparece a do Paysandu, com 56%. O Coritiba é o terceiro, com 53%. O Vila Nova é o quarto, com 50%. O Criciúma é o quinto, com 49%. O Atlético do Paraná é o oitavo, com 45%. O Atlético Goianiense é o 12º, com 32%. E na lanterninha, o Cuiabá, com 5%. 5%. Então, interessante, né? Eu gostei muito dessa matéria lá do Instagram, Somos Clubistas. E aí, então, repetindo, parabéns à nação esmeraldina, né? Embora não tenhamos um estádio com capacidade superior a 14 mil pessoas, né? Mas na questão aí, ocupação do estádio, nós lideramos. Nós lideramos, né? Parabéns a você, torcedor do Goiás. E aí eu deixo a pergunta para você, fera. Para você, fera. A Serrinha sendo concluída, o estádio Ali Peru sendo concluído, vai ter capacidade de quase 30 mil pessoas. Com esse estádio, a Serrinha concluída, né? Ou se o Goiás estivesse mandando os seus jogos lá no Serra Dourada, tem capacidade acima de 40 mil pessoas, né? O Goiás teria média de público superior à do Remo. O Remo tem 23.377. Aí eu deixo a pergunta para você, internauta. Se o Goiás estivesse mandando seus jogos lá no Serra Dourada, ou se o estádio Ali Pinheiro hoje tivesse concluído com capacidade em torno de 30 mil pessoas, o Goiás, hoje, na Série B, teria média de público superior à do Remo, 23.377 torcedores? Eu deixo essa pergunta desse vídeo aqui no Fala Fera para você responder. Então, parabéns ao pessoal lá do Somos Clubistas do Instagram, né? Gostei muito dessa matéria e parabéns mais uma vez à nação esmeraldina, viu? Parabéns mais uma vez à nação esmeraldina. Que show, que show. Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Nela tem o maior showroom de Goiás com mais de 800 modelos em pisos e porcelanatos. Dali Center Pisos. A sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Aqui, galera, ó. Que amanhã toda aqui, ó, lendo os vídeos, os comentários dos vídeos de ontem, da hora do almoço, o da noite de ontem e o da manhã de hoje. Olha o tanto de comentário que eu anotei aqui, ó. Comentário, abraço, nomes. Tô em cima aqui de vocês. Abração aqui, ó, ao DJ Meneghel, lá em Londres. Ele fez um comentário aqui, ó. Poderia ter câmera de VAR atrás do gol. Concordo 100% com o DJ Meneghel, né? O Jânio Valverde, rapaz, ele é fã do Gava. Falou que o Gava tem vaga no time. O Carlos Goi. Carlos Goi, sobre o critério que você soltou no seu comentário lá, critério de desempate, para mim, claro, pontuação em primeiro plano, depois vitória. Depois de vitória, para mim seria seria gols marcados. Gols marcados. Para mim, futebol é gol. Então, para mim, gols marcados antes de saldo de gols, tá?
Um abraço ao Alexandro, ele fez um desabafo. Alexandro, rapaz, fica à vontade, fera. À vontade, você criticou a questão aí do Evandro Mota no Goiás, né? O coach e tal. Até se colocou no comentário aí que quem precisa disso é nós trabalhadores, né? Que suamos no dia a dia, né? Fica à vontade, o Alexandro. Pelo desabafo, fera, tá? Entendi perfeitamente, tá? Um abraço ao Adnan, lá em Londres. Adnan em Londres está na área. Marinaldo Maguila, né? O Edson Moreira. O Edson, não foi o Goiás que reclamou, viu, de 4 jogos em 12 dias, não, Edson. Foi eu que levantei a bola, mas no Goiás ninguém reclamou, não. Tá, Edson? Grande Edson Moreira. Deixa eu ver aqui, tem outro negócio aqui que eu tinha visto aqui, pessoal. Eita, cadê o outro comentário aqui? Que eu queria fazer uma citação, passo batido aqui. E um abraço ao Waldir Reis, também ao Paulo da Costa, tá? Leide Oliveira não, sigo positivo, fera. Positivo, rumo à Série A, fera. Rumo à Série A, Leide. Um abraço ao Tino Ribeiro, ao Carlos Amaral Suzuki, ao Grande Edmundão, enfim, ao Thiago Goiano. É uma legião de esmeraldinos sempre interagindo no Fala Fera. Galera, bom almoço pra você e pra família, tá? Bom almoço pra você e pra família. Vou lá no meu pai agora serrar o boião. E aí, às 6 horas da noite eu voltarei aqui no Fala Fera, Papai do Céu permitindo, com muito mais Goiás no canal da Família Esmeraldina.